Hoje eu vou trazer para você um fortalecimento completo para sua coluna e se você tem hérnia de disco. Mas mais do que isso, eu vou trazer uma linha de raciocínio de como você manter a sua coluna forte, estável, com movimento e sem dor principalmente. Só para contextualizar e entender um pouco do que seria a hérnia de disco. Pensa que lá na nossa coluna a gente tem um amontoado de ossos e para esses ossos não ficarem atritando um com o outro, se não pensa, se fosse tudo fundido, a gente não teria movimento. E entre nossas vértebras, a gente tem o disco intervertebral, que basicamente é uma espécie de babalu. E quando a gente tem uma compressão na nossa coluna, a gente tem ali o risco de estar comprimindo esse babalu e saindo o líquido que tem dentro dele. Por isso que é muito importante você ter movimento na sua coluna e principalmente a musculatura faz o trabalho ali de deixar a tua coluna estável, sem que haja compressões em excesso. E algumas fases vêm antes da extrusão, quando a gente tem lá o líquido saindo do babalu. Conforme a gente vai pressionando, vai se intensificando e isso pode estar gerando dor ali de radiação, uma dor profunda, você sente o membro mais pesado. E em casos mais avançados, você começa a perder força, sensibilidade, uma perna fica a temperatura, né? Tu sente mais quente ou mais gelado em um dos membros e assim por diante. Nessa linha de raciocínio tem uma coisa que antecede o fortalecimento e que eu não posso deixar de não falar para você. Então, o que antecede isso é a gente abrir espaço nessas articulações, na tua articulação da coluna. Isso não serve só para a coluna, mas sim em todas as nossas articulações que a gente tem uma limitação. Então, a gente precisa fazer essa desobstrução primeiro para o movimento se tornar um movimento fluido. Aí sim, a gente introduziu o fortalecimento com calma, mantendo e preservando o movimento e deixando a coluna forte. E eu vou deixar aqui um vídeo linkado que fala sobre essa desobstrução para você realizar também e fazer essa parte que antecede o fortalecimento. Antes de eu te mostrar os exercícios de fortalecimento, eu quero te dar uma ideia para você ter uma ferramenta a mais para fortalecer a tua coluna. Então, a gente vai ver os movimentos da coluna. A gente tem o movimento de flexão, a gente tem o movimento de extensão, a gente tem o movimento de inclinação lateral e de rotação. Então, os nossos exercícios de fortalecimento têm que permear por esses movimentos. A gente tem músculos aqui que recobrem, digamos, toda a nossa coluna, tanto ao redor quanto também verticalmente, e que eles influenciam ali para a gente ter essa coluna forte, estável, mas também com movimento. Lembre sempre, você tem que ter uma coluna que seja forte, mas que ela não seja rígida, que ela permita que você consiga fazer os movimentos. Por isso eu vou te trazer exercícios voltados para antiflexão, anti-rotação, anti-extensão, anti-inclinação. Com esse apanhado junto, você vai estar entendendo quais os movimentos que vão estar ajudando a sua coluna na academia e o que aquele movimento vai estar trabalhando. Esse movimento é um antiflexão, ou seja, a gente vai estar trabalhando a parte de trás do nosso corpo, que é a extensão da coluna, a extensão do nosso corpo. Então, você vai deitar de barriga para cima, os pés um pouco mais afastados que o quadril, e você vai fazer força, perceber como está teu pé lá no chão primeiro e fazer força em todo ele. E aos poucos, conforme você for evoluindo, né, você pode ir tirando a ponta do pé e fazendo força mais no calcanhar para a gente ativar mais o glúteo, o bumbum. Além disso, você pode avançar para movimentos mais complexos, assim como eu estou deixando acima, que tenha mais instabilidade, que seja mais difícil. Na prancha frontal e as suas variações, enquanto você está de barriga para baixo, você vai estar fortalecendo o que a gente diz de anti-extensão, ou seja, você está fazendo força para o teu quadril, para a tua coluna não fazer isso. Então, você tem que sustentar aqui. Isso é uma força de anti-extensão. Tanto a prancha frontal ali normal, quanto as pranchas que você tem variações, né? Prancha aqui, você está fortalecendo dessa forma. Por isso que é uma linha de raciocínio para você pegar. Eu tenho que fazer movimento anti-extensão, eu tenho que fazer movimento anti-flexão, eu tenho que fazer movimento anti-rotação, anti-inclinação, e assim eu vou tornando a minha coluna mais estável. Os principais cuidados é você não realizar com o quadril muito lá em cima ou com ele muito lá embaixo.
é de fato uma prancha, então você tem que ficar alinhado. Cuidado também para não deixar o teu cotovelo muito lá na frente, ele tem que ser abaixo do seu ombro. Então, cuidado para não deixar muito aqui na frente, deixa abaixo do seu ombro e na distância dele também, assim como a cabeça. Deixa alinhada, olhando para o chão, não lá para frente e nem lá para trás, lá para baixo, né? Cabeça pendurada, porque ali também você já vai estar fortalecendo essa musculatura no pescoço, sustentando, né, o teu pescoço. É bem interessante que quando você estiver fazendo ele, você solte o ar e contrai o seu abdômen e deixa ali como se tu estivesse fazendo uma força para dentro e para cima também aqui fechando um zíper. E mantenha ali, assim como o glúteo também você pode estar contraindo. E mantenha ali durante um tempo. O nosso próximo movimento é a gente realizar o anti-inclinação. Ou seja, eu tenho que manter o meu corpo alinhado aqui. Para fazer isso, é só a gente segurar um peso de um lado. Quando você vai no mercado, que você carrega sacolas, você consegue perceber que às vezes você caminha meio inclinado para um lado, para o outro, para você reequilibrar o peso ali que está nas sacolas. Então, o simples movimento da gente segurar aqui, né, com as escápulas bem encaixadas, o peito aberto aqui, o glúteo contraindo também, a gente vai perceber que tem musculaturas que estão sendo ativadas a mais. Assim vai ficar, eu acho, melhor para vocês avaliarem, ó, que tem músculos aqui, ó, eu sinto que eles estão mais durinhos do que os outros, porque eles estão fazendo força para que eu não incline lateralmente. Assim como a prancha lateral, é uma variação também para trabalhar mais o lado do nosso corpo, digamos. Então aqui, ó, esses músculos estão todos durinhos para que eu mantenha o alinhamento. E até é difícil de falar aqui, porque tem que deixar de fato contraído. Você pode começar pelo simples fato só de segurar. Começa com peso menor, né? E conforme você for vendo que está ficando fácil, você vai aumentando o peso. Ou ainda, você vai colocando outros movimentos. Vai colocando formas diferentes de realizar. Propriamente trazendo as sacolas para casa. E com isso você vai percebendo como o seu corpo ali vai se alinhando. E isso pode ser feito até na frente do espelho, para você ver se o corpo está para o lado, para o outro, e você ir trazendo o alinhamento dele. Para finalizar, o último movimento a gente vai estar fazendo aqui na polia, que é o anti-rotação. Ou seja, você vai ter um peso aqui, onde você vai segurar, você vai empurrar para frente e o teu corpo vai ter que fazer força para ele não te puxar para lá. E primeiro de tudo a gente vai fazer é você colocar um peso que seja confortável para você. E aqui até eu vou deixar um conselho para você que faz academia ou para você que vai iniciar na academia. Quando você for entrar numa academia ou que você quer ter melhores resultados, a primeira coisa a você fazer é entender e aprender a executar os movimentos da forma correta. Procurar mandar a informação daqui, ó, agora eu tenho que empurrar a barra e sentir tal músculo. Agora eu tenho que puxar e sentir qual músculo. Não tenha medo de pedir para o professor que está ali na academia. Se você quer ter mais conhecimento, já se inscreve aqui no canal, porque eu constantemente trago assuntos de saúde como um todo, como você diminuir essas dores, como você ter um autoconhecimento do seu corpo, como melhorar até a forma de pensar, e como executar os exercícios. Então, já se inscreve no canal para você ficar por dentro. Voltando no Pallof, a gente vai colocar um peso lá confortável, a polia que não fique tão em cima nem tão embaixo. Você vai trazer o peso aqui no teu peito e ó, vai quebrar um pouco o teu joelho, ali, flexionar um pouco o teu joelho e o teu quadril. Aqui você já vai sentir que o peso ó, tá te puxando e tu tá fazendo força, contraindo a musculatura. Então você vai só soltar o ar e empurrar. Tá vendo como até é difícil para mim aqui estar realizando? Empurrou, voltou. Perceba a minha musculatura aqui mudando. E volta. E volta. E você resiste o movimento ali, fazendo essa empurrada pelo menos ali 8 a 10 vezes de um lado e depois você troca o lado. Todos esses exercícios que a gente fez, eu peço que vocês façam com cuidado, que vocês vão percebendo o corpo de vocês e também tendo essa autoobservação. Se vocês sentem alguma dor, algum desconforto em realizar, vocês vão com calma,
mas principalmente eu quero que a mensagem aqui também fique claro que o teu corpo ele precisa de movimento, que tudo que você não usa na nossa vida, né, se a gente for perceber, se a gente compra um sapato e não usa, quando a gente for pegar ele depois de um tempo, ele já vai estar deteriorado. Por isso, movimente-se, a vida precisa de movimento. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e feito sentido para você. Se sim, curte, deixa seu comentário. Se você sente alguma outra dor e você queira compartilhar aqui para que eu traga mais conteúdo voltado para você, vou ficar felicíssima em ajudar. Um beijão e até o próximo vídeo.